Desperta, Débora! Boa noite, graça e paz, muito bem-vindas. Amadas Déboras, coordenadoras, também homens de coragem que estão conosco nessa noite, acompanhando aí Geração Compromisso. Estamos juntos nessa live mensal, dia 31 de agosto, última quarta-feira do mês, unidos em oração, conectados pelo amor de Jesus. E aí, todo filho precisa de uma mãe que ora, e toda mãe precisa estar conectada, ligadinha no trono da graça, clamando diariamente por esses filhos. E para começar, você já pensou nesse tema? Desafiador, não é mesmo? Afiando o machado. Ah, mas com o amor de Jesus. Eu acho tão bonita a palavra de Deus. Ela usa instrumentos, objetos, coisas simples do nosso dia a dia para nos ensinar. Trazem lições preciosas. E hoje nós vamos ver alguns versículos que falam desse instrumento, machado. Começamos então afiando o nosso machado com um louvor. Vamos cantar juntamente com nossas amadas Ministério de Louvor lá da Igreja Assembleia de Deus Ministério Porto Ferreira. Louvemos ao Senhor com essa canção. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Sua graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Aleluia, aleluia. Eis cegos, mas pecadores justificados pelo Senhor. Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime
eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Aleluias, glórias a Deus por isso, sublime graça que nos alcançou. Amada Débora, você que está conosco nessa noite, você homem de coragem ou jovem, coloque aqui no nosso chat o seu nome, a cidade que você está participando. Queremos saber quem está conosco nessa noite. Limeira presente, Campinas, já vi aqui, Guarulhos, Mococa, temos Bauru também, Porto Ferreira, nosso Ministério de Louvor de Porto Ferreira, nesta noite. A palavra de Deus, como eu disse para vocês, nos ensina preciosas lições. Em Eclesiastes 10:10, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, mas agir com sabedoria assegura o sucesso. E a dica preciosa dessa noite: o tempo que nós gastamos aprendendo de Jesus, o tempo que nós gastamos com Deus é o machado sendo afiado. Conosco nessa noite, diretamente de Guarulhos, a nossa amada pastora Lilei Capelari, que vai trazer uma palavra para os nossos corações nessa noite. Bem-vinda, minha amada pastora Lilei. Muita gratidão pela sua participação conosco nessa noite. Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Lilei Capelari, sou da Igreja Nova Dimensão de Guarulhos. Meu esposo é o pastor Levi Capelari, tenho 3 filhos. E hoje é um prazer muito grande compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. O nosso tema é afiando o machado, baseado em Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O sábio Salomão aqui está falando de usar a sabedoria, não a força. Isso evita os perigos, os danos, é estratégico e traz prosperidade. Afiar o machado é o nosso tempo gasto com Deus, economiza energia, aumenta a produtividade e determina os bons resultados. Mas eu quero trazer esse texto para nós como mães. Nosso machado está afiado? Como temos exercido a missão que o Senhor entregou nas nossas mãos? Como mães, nós temos um papel muito importante e especial na vida dos nossos filhos. Somos a base emocional sobre o qual eles vão construir as suas vidas. Se negligenciarmos isso, não só os nossos filhos, mas as futuras gerações estarão totalmente comprometidas e prejudicadas. Nossa maior preocupação como mãe deve ser influenciar e desenvolver o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Ser mãe, estar com um machado afiado, é mais do que cuidar, mais do que alimentar, mais do que abraçar, é lançar as bases, os alicerces. Eu gosto muito do exemplo do cedro do Líbano, que é uma árvore muito grande, uma das maiores árvores, mas nos primeiros 4 anos ela só cresce 5 centímetros para cima, mas as suas raízes crescem uma média de 2 metros em profundidade. Isso significa que ela ganha estrutura, firmeza, segurança, força e impede que ela cresça frágil. Não é qualquer coisa que vai derrubar essa árvore. Cresce devagar, mas alcança 40 metros de altura. Os nossos filhos não são diferentes. Precisamos firmar as raízes, dar estrutura espiritual. O exemplo é essencial. Provérbios 20, versículo 7 diz: quando o justo leva uma vida íntegra, os seus filhos são felizes.
Não adianta nós vivermos como anãs na fé e esperarmos que os nossos filhos se tornem gigantes espirituais. Alguém já disse que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Nunca podemos simplesmente deixar que eles façam o que querem e torcer para que dê tudo certo. Queridas, nós podemos até perder a autoridade como mãe, mas nunca a autoridade espiritual. Se não ensinarmos o caminho da obediência, da fé, do amor, o caminho da igreja, eles não saberão o caminho do céu. A responsabilidade de afiar o machado e colocar valores e fé no coração dos nossos filhos continua sendo nossa. A lógica é que quando somos mulheres cheias de fé, apaixonadas pela palavra, vamos gerar segundo a nossa espécie. Todos os grandes homens de Deus tiveram alguém que orou por eles e que deu exemplo. Um exemplo, John Wesley, sua mãe Susana, mulher de opiniões e convicções fortes, tirava um tempo diariamente para orar pelos seus 19 filhos. E John Wesley foi o pai do grande avivamento na Inglaterra no século XVIII. Billy Graham, sua mãe Moral Graham, grande mulher de Deus, determinada, o ensinou a confiar em Deus e na sua palavra. E ela orava pelo seu filho para que ele se tornasse um evangelista de fama mundial. E Deus ouviu a sua oração. Ele foi o maior evangelista de todos os tempos. E o que não dizer de Moisés, de Samuel, de Timóteo, que foram ensinados também. Mas essas pessoas passaram. O testemunho delas é que permaneceu e ainda transforma vidas. O nosso machado está afiado, queridas. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós temos ensinado a eles e às novas gerações? Não podemos usar nossa própria força, nós temos que afiar o nosso machado. Muitas vezes os nossos inimigos estão chegando de mansinho, entrando na nossa casa, querendo fazer a festa na vida dos nossos filhos, mas o sangue de Jesus tem poder. Nossos filhos estão guardados e fortalecidos pelo Senhor. O inimigo não tem poder sobre a vida deles. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para afiar o nosso machado e firmar as raízes dos nossos filhos. Para deixarmos uma herança, queridas, nós temos que construí-la primeiro. O tempo dessas mulheres que marcaram suas gerações passou. Agora é a nossa vez de gerar filhos comprometidos que vão marcar a nossa geração e tocar vidas em nome de Jesus. Precisamos lembrar sempre, vale a pena orar e ensinar os nossos filhos. E isso vai causar impacto até a eternidade e o inimigo jamais vai roubar. Olha o que diz a palavra do Senhor: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54:13. E ainda Salmo 112:2 diz: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada. Isso é para nós e para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe, querida. Abençoe sua família com toda sorte de bênção. Um grande abraço e fique com Deus. Amém. Gratidão. Assim seja, minha amada, para todas nós, nossos filhos, herança bendita do Senhor. A palavra de Deus lá em Salmo 35, verso 3, nos diz: empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Glórias a Deus, minhas amadas. Cristo está conosco. A palavra de Deus é como esse machado afiado que vai cortando todo levante contra a palavra do Senhor, contra as promessas. Jesus está conosco.
e isso é motivo de alegria. Somos mais do que vencedoras em Cristo. Temos também nessa noite a participação de várias cidades que eu já mencionei aqui, mas continue colocando a sua cidade se eu não falei ainda. Com certeza, São Paulo, né? A região lá, Grande São Paulo conosco e várias cidades aqui do interior. Além fronteiras, sei que tem gente aí de fora do nosso estado também nos acompanhando. E agora, diretamente da cidade de São Carlos, o nosso homem de coragem, pastor Cassiano Antunes, filho de Débora, nosso filho de oração. Bem-vindo, pastor Cassiano. Compartilhe conosco a sua palavra nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Bom, meu nome é Cassiano Antunes. Eu sou pastor, eu sou filho e genro de Déboras. E sei, por tudo que eu já vivenciei nesses anos, que todos esses anos, né, que o Senhor me proporcionou até hoje, o quão fundamental é nós termos em nossas vidas pessoas que oram e que intercedem por nós. A oração, ela é imprescindível para o cristão e é mais do que imprescindível, é uma questão ainda de sobrevivência para nós. E muitas vezes nós temos que entender que aliar oração e prática é uma ferramenta abençoadora e muito eficaz. Por isso que eu falei em sobrevivência. E falar em sobreviver, ou melhor, sobreviver, né? Eu gostaria de ler um versículo bíblico para os irmãos e compartilhar uma história. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, então, assegura o bom êxito e sucesso. Você pode ler isso em Eclesiastes 10:10. Eu quero partilhar então que esse texto de Eclesiastes 10 fala da vida prática, da nossa vida cotidiana. O contexto traz a ideia de sabedoria humana em contrapartida com a sabedoria divina. Nós somos seres humanos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Ele quer que nós sejamos sábios. O resumo desse verso, então, se você pode, em poucas palavras, é dizer o seguinte: esteja bem preparado. Eu vou contar para você uma história, a história de George, para explicar ainda melhor esse lindo verso de Eclesiastes. Um engenheiro suíço chamado George, ele era George de Mestral, ele teve uma ideia brilhante em 1941. Após uma viagem de caça, ele estava removendo as sementes da sua roupa e ele viu uma coisa curiosa, que essas sementes agarravam firme a sua roupa. Ele então resolveu estudar essas sementes no microscópio e constatou a existência de filamentos entrelaçados que faziam com que elas se enganchassem. Percebendo então o potencial de adaptação dessa semente, dessa característica natural, que era a vida humana, se adaptou a isso e depois de 10 anos ele desenvolveu um processo chamado velcro. Você já deve ter ouvido falar. O velcro era para que funcionasse desse jeitinho. Ele concebeu as partes e elas vão se complementando durante seus estudos. A primeira parte era composta por pequenos pinos e a segunda por laços. Quando eles se juntavam, então, ficavam bem aderentes e grudados. Interessante essa história, né? Ciente então, ou mais ou menos eu acho, né? Ciente do que ele tinha inventado, Mestral ele submeteu uma patente. Só que em 1951, ele, depois de estudar muito, depois de fazer tanto trabalho, ele conseguiu essa patente. Ainda assim, demorou 4 anos para estabilizar e legalizar tudo. Então eu quero dizer que a sabedoria é uma realidade nesse verso que nós lemos e também na história de Mestral. Dicas para você então. Você quer ser sábio ou ser sábia? Seja um observador, uma observadora. Uma pessoa observadora, ela acaba colhendo resultados para a vida. Observar, por exemplo, o ferro está embotado, o machado está sem corte, ou no caso de Mestral, o que eu vi naquela semente que pode ser útil? Quer ser sábio também? Prepare as suas ferramentas, cuide dessas ferramentas com carinho, com muito profissionalismo. Preparar é o seguinte: o afiador está nas suas mãos? Se não está, eu deixo a mão. Mestral então se preparou, estudou, pesquisou, leu muito e por isso ele conseguiu ser sábio. Quer ser sábio também? Planeje a sua execução com paciência. Ali a força, a sabedoria e você vai ver o sucesso bater à sua porta. Pacientar para afiar um instrumento, perdemos tempo e temos que ter paciência. Temos que ter paciência. Mestral, então, ele demorou 10 anos para desenvolver esse produto até ele adquirir uma qualidade que ele pudesse patentear. Agora, quer ser sábio? Ali a força com o preparo e o conhecimento. Olha só, aliar aqui ao afiar,
Afiar bem, com um bom afiador, a força e o conhecimento vão fazer o quê? Vão aumentar a sua produtividade, a nossa produtividade. E Mestral colheu também o fruto disso. Com muito esforço, ele conseguiu fazer isso. Estou fazendo um paralelo aqui então, entre o versículo e a história de Mestral. Pensando didaticamente, observe, prepare, seja paciente e alie força, preparo e conhecimento. Uma habilidade usada sem sabedoria é só um desperdício. Esse verso vai nos ensinar então muito além das palavras. O bom êxito vai depender das nossas escolhas, seja na vida profissional, na vida social, sentimental ou até na vida espiritual. Utilize esses verbos que você acabou de ver aqui comigo para que nós tenhamos uma vida mais sábia e mais do que vencedora em Cristo. Observar, preparar, pacientar e aliar. Veja bem, seja como for feito, faça com sabedoria, pois a força vai ter os seus limites. A força ela é necessária sim, mas também ela é uma ilusão. A força ela ilude. Através da força a gente acha que a gente é muito poderoso, que a gente é suficiente para fazer o que a gente quiser, mas a nossa vida vai além de força. Para que essa reflexão faça sentido, eu quero que você veja cada um desses verbos também que cada um desses verbos são parte, desse Jesus encarnado. Cristo é o nosso modelo e em tudo ele foi sábio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Você pode ler isso lá em Mateus 11. E ele termina dizendo, as suas obras o acompanham. Jesus, ele é um observador. Ele conhece as nossas vidas, ele conhece as nossas necessidades, nossas dores, nossas alegrias. Portanto, devemos ser observadores de Deus, olhando para o próximo. As nossas necessidades e as necessidades do outro devem ser observadas, porque nós sabemos também que esse mundo jaz no maligno e que nosso lar não é aqui. Jesus também, além de observador, ele é um preparador. Ele já nos preparou um lugar, uma morada para os que esperam nele. Portanto, eu e você devemos nos preparar para que ele venha nos buscar e saber que ele vai vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós devemos nos preparar, porque as armas da nossa guerra não têm nada a ver com revólver, e sim com o conhecimento do Evangelho. Em suma, conheça as Escrituras e busque a Deus. Jesus ele é paciente, ele tem paciência comigo e com você, que somos falhos, pecadores, e ele nunca nos abandona. Portanto, sejamos pacientes também com todos à nossa volta. Cuidado antes de agir. Pense com cuidado antes de tomar decisões, principalmente aquelas que envolvem outras pessoas. Além de tudo isso que eu já disse de Jesus, ele é a força e o poder, ele é a sabedoria, o poder e a força encarnados. Isso é importante porque nós não devemos nunca sentar no trono de Deus, não podemos perder o foco de forma nenhuma. Nós devemos fazer com tudo aquilo que Deus nos deu com vontade para que Ele nos abençoe. Jesus, Ele é o nosso general, Ele é maravilhoso, Ele quer que eu e você sejamos bem-sucedidos, porque nós estamos debaixo da sua potente mão. Ele é poderoso e Ele é maravilhoso. Observar, preparar, pacientar e aliar devem ser os verbos que devem traduzir a vida do cristão, pois nós fazemos tudo para agradar o coração de Deus e devemos fazer isso. E que tudo seja assim, por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Vamos orar? Vamos orar a Deus então. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos da Tua presença em nós. Que possamos aliar tudo isso que nós aprendemos hoje, ó Pai, e fazer a Tua vontade. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém. É isso aí. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 8,14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Por meu intermédio reinam os reis. Aleluias por isso. Força e sabedoria estão diante dele. O nosso grande eu sou, o príncipe da paz. O nosso Jesus de Nazaré, maravilhoso. Maranata, venha, Senhor Jesus. Muitos exemplos nós falamos dessa noite, versículos preciosos, porções preciosas da palavra de Deus. Mas chegou a hora dos nossos testemunhos. Temos duas amadas coordenadoras que vão dividir conosco um pouquinho do que tem sido feito em suas cidades através desse ministério Desperta Débora. Silvandira, coordenadora de Campinas e região, compartilhando conosco. E logo após,
temos também a Gláucia, que é coordenadora na cidade de Mococa. Vamos ouvir esses testemunhos para nossa edificação nessa noite. Olá, querida Débora, como é que você está? Graça e paz. Aqui quem está falando é Silvandira e estou como coordenadora do Desperta Débora Campinas, um ministério onde vai além de fronteiras, além de portas de igreja. Estamos aí falando para as mães e perguntando para elas: já orou pelo seu filho hoje? Pois é, em 2011 conheci esse ministério que incendiou meu coração e desde então tenho ido às igrejas, tenho falado, tenho propagado nas redes sociais e questionando a muitas mães: você já orou pelo seu filho hoje? Muitas me respondem: ah, não tem jeito, meu filho está nas drogas, está na prostituição, mas o Senhor é o Deus que faz milagres, é Ele que opera. Ele nos chama para este ministério, para oração, para intercessão, para chorar, para falar com Ele diariamente. Em 2018, pela vontade do Senhor, fui ordenada coordenadora da cidade. De lá para cá, nós temos trabalhado com afinco, mesmo com pandemia, mesmo com adversidades da vida, estamos aí despertando outras mães. E quando nós fomos à Parada Nacional deste ano, as ruas, muitas mães estavam em desespero e a nossa questão é: você já orou pelo seu filho hoje? Muitas estão apressadas e nós desejamos ardentemente que portas se abram para que nós possamos entrar e falar do amor de Deus para essas mães que estão desesperadas, entristecidas muitas vezes, não sabendo o que fazer. Mas o Senhor é o Deus que muda a história. O Senhor já mudou a sua história como mãe? Gostaria de falar para vocês que muitas Déboras aqui de Campinas estão experimentando algo sobrenatural do Senhor. Estão falando não só para as Déboras da região, mas para outras. Em Sumaré temos um trabalho maravilhoso de mães que estão assim impactadas com o mover do Senhor sobre as suas vidas e sobre a vida dos seus filhos. Em Sumaré há algo sobrenatural de mães realmente que não se incomodam de ir às ruas. Em Hortolândia, as mães estão também impactadas com o que o Senhor tem feito naquele lugar. E eu pergunto a você: até quando você ficará parada aí no seu cantinho? Não importa a situação do seu filho hoje, o que importa é o que Deus irá fazer amanhã, ou hoje mesmo. Ele é quem sabe, Ele é o dono da vida. Se seu filho está disperso, longe dos caminhos do Senhor, entregue-se a Ele, entregue a vida do seu filho a Ele, faça a diferença, mãe. Seja uma mulher que deseja ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós temos 50 motivos por que orar pelo nosso filho, e o primeiro deles é que eles se convertam ao Senhor, que eles desejem ardentemente servir ao Senhor. E nós, Déboras, oramos por uma geração compromisso, porque assim como Ana Maria declarou um dia que nós não geramos filhos para povoar o inferno, e sim geramos filhos para povoar o céu. Se você, assim como eu, está inconformada com as coisas deste mundo, então comece a declarar que só o Senhor é Deus e que os seus filhos, eles serão salvos, estarão com o Senhor, um dia glorioso. Então, se os seus filhos hoje estão perdidos, peça que o Senhor os ache. E também peça que o Senhor transforme o seu coração, para que você, como Débora, como mãe, resgate muito mais. Se você nesse dia de hoje ainda não está ligado ao Desperta Débora como ministério de intercessão, alie-se a nós. Nos chame para estarmos aí com você. É o nosso maior prazer ir até uma igreja e falar para o pastor, para o seu pastor, que nós queremos caminhar junto com vocês com este ministério de intercessão. Seja uma Débora, querida, não fique para trás, não deixe ninguém para trás. Resgate aqueles que você ama com oração e intercessão. E eu aguardo o seu contato, aguardo mesmo
porque juntas faremos a diferença neste Brasil varonil. Juntas seremos um exército de mulheres fortes, mulheres determinadas. Fique com Deus. O meu desejo é que você seja uma Débora. Amém. É isso aí, Silvandira. Um grande abraço para você e para o nosso filho, Rafael. Que Deus continue abençoando, cuidando do restabelecimento dele. E agora o testemunho da nossa amada Gláucia. Gláucia de Mococa. É mãe de jovem da geração Compromisso. Tem algo a compartilhar sobre esses filhos da geração Compromisso. Olá, graça e a paz de Jesus. Eu sou a Gláucia, coordenadora do Desperta Débora em Mococa. Participo da Igreja Evangélica Congregacional de Mococa. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês o meu testemunho. Eu sou a mãe do Vitor, de 24 anos, e da Estela, de 22 anos. E desde que eu tenho 7 anos de idade, eu tenho Jesus como meu Salvador. E ao longo da minha vida fui desenvolvendo um relacionamento com Ele. E então até que me casei, né, e tive então os meus 2 filhos, e desde que eu os tive, eu os apresento em oração diante de Deus a cada dia, né, e desde o meu ventre eu os criei, né, na casa do Senhor, no caminho do Senhor. A gente sabe que lá em Provérbios 6:22 diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, né, e quando ele diz no caminho é junto, é andando, né. E foi isso que eu fiz, que eu entendo que estar no caminho é estarmos sempre presentes, ensinando os nossos filhos, né, de Jesus. E foi assim que eu fiz e que eu faço até hoje, mesmo eles já sendo grandinhos, né, eu sempre me refiro às coisas desta vida, sempre aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz na nossa vida e na vida deles. Então, como eu disse, né, o Vitor, meu filho de 24 anos, hoje é engenheiro já, graças a Deus, formou o ano passado, engenharia elétrica ali na Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Então, louvo a Deus porque também isso é fruto das nossas orações, né? Nós oramos pelos nossos filhos para que eles possam crescer, né, e se desenvolver tanto física, intelectualmente, né, no conhecimento, na graça de Jesus. Então, eu louvo a Deus porque ele caminhou com Jesus até os anos e depois teve um afastamento, né? Então, hoje ele não está no caminho, né? Mas eu sei que ele não se esquece, não vai se esquecer, porque essa é uma promessa de Jesus. E eu creio que Deus vai transformar a vida dele. E eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Então, eu creio que, em nome de Jesus, o Vitor um dia estará de volta, servindo, amando a Deus com tudo que ele é e o que ele faz, né? Eu vivo assim porque eu vivo na fé do Deus que fez a promessa. E também tem, então, a Estela, de 22 anos, né? Que, na verdade, tem sido a resposta viva, né, daquilo que a gente deseja para os nossos filhos, né? E quando eu coloquei a Estela, o nome da Estela e do Vitor, tive uma intencionalidade. Vitor foi vitorioso no Senhor. Então, eu creio que na graça, no amor de Deus, né, o Vitor terá muitas vitórias. Já tem tido, né, e vai ter muitas vitórias. Em nome do Senhor. E a Estela, coloquei o nome dela pensando, né, numa estrela que brilha. E desde então, né, a minha fala para ela sempre foi assim, de que, Estela, você é uma estrela que vai brilhar por Jesus. Assim como quando Jesus nasceu lá em Belém, a estrela brilhou para os magos, né, que você também brilhe e que quando as pessoas olharem para você, elas possam ver que essa luz que tem em você é Jesus. E desde então, graças a Deus, ela também cresceu ali na igreja, amando, servindo ao Senhor. Mas foi em 2018 que ela tomou a decisão, né, de fato, servir ao Senhor. Então, em 2018, ela tem um testemunho que ela diz que ela não queria viver a vida dela sem fazer diferença na vida das pessoas. E foi isso que ela fez. E aí, quando ela ingressou, então, ali na universidade,
na USP de Ribeirão Preto, no curso de fonoaudiologia desde 2019. Ela, então, tem anunciado Jesus ali através de um movimento que se chama Dunamis, e eles têm um projeto que é o Pockets, que é um pequeno grupo, né, que fala de Jesus ali nas universidades. Eu não só louvo a Deus pela vida da Estela, mas também pelas outras jovens que fazem parte da equipe, né, e tantos outros jovens em tantas outras universidades que também anunciam Jesus por onde eles têm passado, né? Então eu sei que ali o Dunamis, através do Pockets, tem realizado em muitas universidades esse trabalho. Eu louvo a Deus porque uma vez por semana, desde 2019, né, mesmo na pandemia, ela fez isso virtualmente. Então Deus seja louvado porque ela tem permanecido no Senhor. E eu vejo isso como resposta de oração, né? Não só minha, mas nossa, porque nós somos mães que temos orado pelos nossos filhos e pela juventude. Então, quando eu olho para a Estela, eu louvo a Deus, mas também por essas pessoas que estão, por esses jovens que estão junto com ela, né? Então, Deus seja louvado. E eu sempre declaro a palavra de Deus sobre a vida dela, do Vitor, para que eles sejam bênção, que o Vitor seja vitorioso no Senhor, que a Estela brilhe, né? Que é a intencionalidade do nome que eu dei para eles, né? Então, hoje também a Estela, ela é uma líder aqui no Ministério Infantil na igreja que a gente participa, que é a Igreja Evangélica Congregacional aqui em Mococa, né? E eu continuo, né, orando ao Senhor por eles, né, pelos meus filhos, pela juventude, porque eu creio que Deus faz nova todas as coisas, como diz lá em Apocalipse 21:5, né? E que quando tudo não vai muito bem, eu me reanimo no Senhor, assim como Davi, lá em 1 Samuel 36, né, quando ele se reanimou no Senhor. Então eu tenho feito isso também. E porque eu também aprendo a cada dia, né? Tenho desenvolvido essa fé de que no Senhor, né? A minha suficiência vem dele. Então, se vem dele, o que eu posso, né? Oferecer a ele? A minha vida através da oração, através da leitura da palavra, dando sempre graças a Deus por tudo que ele tem feito, por todos os benefícios que ele fez por mim, porque a minha suficiência vem dele. Então, a Deus, minha gratidão pela vida do Vitor, pela vida da Estela, porque eu sei que tudo vem dele, é por ele e é para ele. Então, através da oração, né, eu lanço todos os dias os meus filhos e a juventude diante do Senhor, porque eu sei que ele também me ensina que todas as minhas ansiedades eu devo lançar para ele. Então, meu marido, meus filhos, minha família, a vida, eu apresento a ele, porque ele cuida de mim. Salmo 23, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E através, então, da palavra e da oração, todos os dias, né? Eu vou afiando o machado para que ele esteja sempre pronto, né? Que a gente tenha o machado sempre pronto para cortar tudo aquilo que é do mal, né? Que toda aquele machado afiado com segurança, com sabedoria, vai fazer cortando todo o mal. Então, queridas, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Deus abençoe e é um prazer poder compartilhar. Amém. Muito obrigada, Gláucia. Um grande abraço para a Estela, para o Vitor, para os nossos filhos de oração dessa geração Compromisso. E eu acho maravilhosa a palavra de Deus, que se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que é uma grande carta de amor, perfumada. Aqui, mesmo lá no Antigo Testamento, quando eu leio em 2 Reis, no capítulo 6, aquele episódio do profeta Eliseu fazendo flutuar um machado. Isso me traz à memória, muito tempo depois, o que iria acontecer, o nosso Jesus. Esse machado ali sendo flutuando, né, naquela água, eu acho que já lembra para a gente a vinda do Senhor Jesus e depois ele morto naquela cruz, mas louvado seja Deus, ele não está lá, ele está junto ao Pai, intercedendo por nós dia a dia. Por isso nós colocamos aqui os nossos pedidos de oração,
Se você colocou o seu pedido de oração aqui nessa noite, aqui no nosso chat, ou se colocou aí no seu coração, nós vamos interceder, vamos bater a porta do céu, orar nesse momento. Com muita gratidão por todas vocês que estão conosco nessa noite, um abraço especial para a nossa coordenadora estadual, Teca Kassab, as nossas auxiliares, Viviane Moreno, Mônica Oliver e todas aí da cidade de São Paulo que têm nos acompanhado, das cidades do interior também. Desperta Débora, esse exército que não só aqui no Brasil, fora do Brasil também fazendo a diferença. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós louvamos, bendizemos o Teu nome nesta noite, por esse momento. Senhor, momento onde estamos juntas, unidas, intercedendo por uma nova geração compromisso, louvando, agradecendo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós temos visto testemunhos, mães que têm apresentado seus filhos e têm visto respostas, vidas sendo restauradas, libertas, curadas. Em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor todos esses que ainda estão aguardando as nossas orações, que estão ainda à espera da sua resposta. Nós confiamos em Ti e sabemos que do Senhor vem todo o poder para transformar corações de pedra em corações de carne, porque a Tua palavra tem uma promessa para nós nesse sentido. Se o Teu povo se humilhar, clamar, o Senhor viria, e nós estamos aqui unidas, clamando como Teu povo, como parte dessa aliança, pelo sangue de Jesus. Nós intercedemos por cada pedido, sejam eles por enfermidades. Tem muitos jovens que estão padecendo enfermidades do corpo, mas também da alma, Senhor. Tem muitos pedidos aqui de jovens que perderam a vontade de viver. Senhor, venha restaurar esses corações, colocar alegria nesses corações, que eles tenham a certeza que tem um Pai Celestial cuidando deles. E Jesus aqui bem pertinho. Senhor, o Espírito Santo toque esses corações nessa noite. Traga para cada mãe que aqui ora conosco, cada pai, cada pessoa que se conectou conosco nessa noite, a certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que ousamos pedir. E nessa noite nós clamamos por salvação, salvação de vida, Senhor, meu Deus amado. A Tua palavra lá no Evangelho de Mateus nos diz que o machado está posto à raiz das árvores e que aquela que não der fruto será cortada. Por isso nós clamamos por frutos, frutos que saltem para a vida eterna. Nós queremos os nossos filhos rendidos aos pés de Jesus, queremos os nossos filhos brilhando, resplandecendo a luz de Cristo, fazendo a diferença nas escolas, no trabalho, onde quer que o Senhor os tenha colocado. Nós sabemos que é o Senhor quem coloca no nosso coração o desejo de orar por eles, porque o Senhor não quer, não é seu desejo que nenhum deles se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor é o nosso bom pastor que vai buscar aquela ovelha que se extraviou do rebanho e traz de volta. E nós sabemos que quando há esse arrependimento, essa volta de uma ovelha perdida, há júbilo no céu, há festa no céu. Louvado seja o Senhor que se alegra por ter nossos filhos aqui junto. Por isso nós clamamos pela nossa descendência, por cada filho que o Senhor tem colocado no nosso coração. São tantas vidas que precisam do Teu toque de graça, de milagre. Venha, Senhor Jesus, restaurar corações, transformar, fazer tudo novo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para completar esse momento de oração e de intercessão, nada melhor do que um louvor, juntamente com o nosso Ministério de Louvor de Porto Ferreira. Gratidão pela coordenadora Rita,
que está conosco aí acompanhando também. Vamos fazer dessa oração, desse louvor, a nossa oração nessa noite. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Buscar a face do nosso Deus é preciso, é urgente. Aleluia! Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Deus o chama para buscar a sua face. Aleluia! Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra ela, completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. E qual é a nossa arma? Não parar de orar, não parar, de adorar, não parar de profetizar.
Aplauda ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Aleluia. Amém, é isso aí, não podemos parar de sonhar, de profetizar, de orar, de declarar a palavra de Deus. Essa é a nossa arma de guerra, todos os dias, declarando a palavra de Deus sobre os nossos filhos. E aí, já orou pelo seu filho hoje? Com certeza. Amadas, nós temos um encontro maravilhoso de Déboras em Belo Horizonte, lá no acampamento da MPC. Nós temos o renovo, é época de nos renovarmos como coordenadoras, trazermos novas ideias, novas estratégias. Esse renovo, esse encontro de coordenadoras e auxiliares, lá no acampamento da MPC em BH, acontecerá de 19 a 22 de setembro. Pela graça de Deus estaremos lá, né? E terminando o renovo, começa o Congresso Desperta Débora. Se você ainda não se inscreveu, entre em contato conosco, que creio que ainda tem algumas vagas, poucas, mas devem ter ainda. Esperamos você mês que vem, última quarta-feira, estaremos aqui juntos, conectados em oração, se Deus assim permitir. Desperta Débora. Vá incentivando outras Déboras da sua cidade e queremos mais implantações. Porto Ferreira foi uma das últimas implantações que nós fizemos. Muito bom ter novas cidades, novas igrejas se aliando nesse exército. Convide outras mães, procure se informar, estamos aqui prontas a implantar em outras igrejas que assim queiram, com o apoio dos pastores, logicamente. Amém? Uma boa noite, muito obrigada. E qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais. Um abraço.